Fala, moçada! Preparei agora para vocês a correção da primeira lista da primeira semana, que é sobre hidrocarbonetos normais, tá bom? Nós vamos tratar agora sobre aquela lista de 12 exercícios. Eu vou corrigir cada um pausadamente. Vamos lá. Exercício número 1. Deu o nome dos alcanos. Então ele já avisou que os hidrocarbonetos que vão aparecer aqui são de ligações simples entre carbonos, são cadeias saturadas, beleza? Bom, nomenclatura fácil. Ele me deu aqui uma fórmula estrutural condensada na letra A, na letra B ele me deu uma fórmula condensada e letra C a fórmula de bastão. Independente da fórmula utilizada, eu consigo montar o nome. Primeira parte é contar carbonos. Então, olha, eu tenho 1 carbono, 2, 3, 4. 4 carbonos, o prefixo é but. Agora, entre os carbonos, eu só tenho ligações simples. Então, a gente usa o infixo -an. Então, fica butan. Como é uma molécula que só tem carbonos e hidrogênios, é só formado por esses dois tipos de átomo, ela pertence, então, à família dos hidrocarbonetos. Dentro da família, ela pertence à classe dos alcanos, correto? Bom, o sufixo indica a função orgânica, e a função orgânica para hidrocarbonetos é a letrinha O. Então, a nomenclatura tem que terminar com a letrinha O. Então, but mais an mais O forma a palavra, o nome butano. Então, butano é o nome aqui desta molécula da letra A, perfeito? Vamos para a letrinha B, a fórmula condensada. Aqui nós temos que tomar um cuidado, porque aqui eu tenho, olha só, eu tenho esse CH2 entre parênteses multiplicado aqui ó, por 6. Significa que existe 6 CH2 em carreira, seguido, um atrás do outro. Então eu vou contar assim, ó, existe um carbono aqui dentro existe 6, então 1 com 6 dá 7, com mais um aqui de fora dá 8. Então essa molécula aqui ela tem 8 carbonos, é uma cadeia carbônica constituída de 8 carbonos. Então, 8 carbonos, o prefixo é oct. Entre os carbonos, embora não esteja mostrado aqui, só tem ligações simples, tá? Imagina esse CH2, ó, vou fazer ele aqui do lado. C ligado a um hidrogênio em cima e a um hidrogênio embaixo. Para esse CH2 estar aqui no meio da cadeia, ele tem que estar ligado a um carbono anterior a ele e um posterior a ele. Significa que esse CH2, esse 6CH2, só existe ligações simples entre esses carbonos. O CH3 não precisa esforçar muito, porque olha só, o CH3 do início e o CH3 do final, se você pegar o carbono e colocar 3 hidrogênios ligados a ele, por ligações simples, cada um vai estar ligado à cadeia carbônica por uma ligação simples, ou seja, as 4 são simples, ou seja, aqui dentro só tem ligações simples. Tá joia? Óbvio que o exercício já contou ao falar que ele é um alcano, mas pensando numa questão de vestibular, onde tem a fórmula condensada, você fica com dúvida, mas é possível sim a gente chegar à conclusão que só existe ligações simples entre carbono. Então, o intermediário é o AN, octan. Ele é um hidrocarboneto, então adiciona o Ozinho no final, forma o nome octano. Letrinha C, eu tenho aqui ó, 1 carbono, 2, 3, 4, 5 carbonos, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 carbonos, cada quina é um carbono. Prefixo para 10 carbonos é o DEC. Então vamos escrever aqui o DEC, tá aqui escrito. Entre os carbonos só tem ligações simples, então esses traços aqui da forma de bastão, eles são traços simples. Se fosse existir uma insaturação, teria um traço duplo ou triplo, o que não tem. Então a gente usa o intermediário AN, e ele é um hidrocarboneto, tem que terminar com O, forma então o nome decano. Beleza? Então tá aqui a resposta da letra A, é o butano, da letra B é o octano, e da letra C é o decanos. Beleza? Número 2. Agora é o contrário. Número 1, nós utilizamos as fórmulas para poder descobrir ou montar o nome. Agora nós vamos pegar o nome e vamos montar as fórmulas, tá? É igualzinho na matemática, quando você aprende a multiplicar e depois você aprende a dividir.
A divisão é a multiplicação invertida. Pronto. O propeno. Então, o nome diz aqui, ó, prop. Essa parte do nome aqui significa 3 carbonos. Então, eu vou colocar 3 carbonos aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? Pronto. Ele tem agora o en. Esse en que está no meio significa uma dupla. Eu posso pôr a dupla tanto entre o primeiro e o segundo, tanto entre esse aqui. Porque se eu colocar aqui, esse será o meu carbono 1. Mas eu vou colocar ele aqui. Então, pronto. Já coloquei a dupla. Como ele é um hidrocarboneto terminado em O, isso indica que é um hidrocarboneto, eu tenho que preencher de hidrogênio. Esse carbono já tem 2 ligações, né? Então, eu preciso colocar um hidrogênio, 2 hidrogênios. Pronto, esse carbono já tem só as 4 ligações. O carbono 2 tem 3, então está faltando um hidrogênio. O carbono 3, ele só tem uma ligação. Então, está faltando mais 3. Então, 1, 2, 3. Pronto. Cada carbono está com suas 4 ligações estabelecidas. Ninguém está com nem menos nem mais do que 4. Letrinha B. Pente um eno. Então, começa com pente. Pente é 5 carbonos. Então, antes de mais nada, essa fórmula aqui, ó, é a fórmula estrutural plana, tá? Ou simplesmente estrutural. Quando você não especifica, a gente está falando dela. E essa daqui é a estrutural condensada. Muita gente opta por fazer por ela. Eu também gosto de usar mais ela porque ela dá menos trabalho. Para sair espetando esse tanto de hidrogênio, a gente coloca esses hidrogênios agarrados aqui em cada carbono. Tá? Então você poderia escrever assim ou assado, tanto faz. Em alguns exercícios é bom fazer o recurso da estrutural plana, expondo tudo para não haver nenhuma dúvida, tá? Mas se você sentir segurança, pode já fazer pela estrutural condensada, que é essa que está aqui, tá? Inclusive, ela é a mais usada, tá? Bom, vamos para a letra B então agora. Pente são 5 carbonos, então tá aqui 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Existe uma dupla no carbono 1, um en. Então, eu estou colocando aqui, considerando esse como meu carbono 1. Você poderia considerar esse sim como 1 e colocar a dupla aqui, mas eu estou fazendo via de regra sempre da esquerda para a direita. Então, tá aqui a minha dupla no carbono 1. Vou enumerar 1, 2, 3, 4, 5. Como a dupla está entre 1 e o 2, eu vou usar, então, para colocar no nome o número 1. Tá? Então, no nome vai a localização dessa dupla, então vai o número 1. E agora, como ele termina na letrinha O no nome, eu tenho que preencher de hidrogênio. Aqui eu preciso colocar 2 hidrogênios, no carbono 2 preciso colocar 1, no carbono 3 preciso colocar 2, no carbono 4, 2 e no carbono 5 preciso colocar 3 hidrogênios para completar a tetravalência do carbono. Com isso, nós montamos a molécula de pentiumeno. São 5 carbonos, no carbono 1 nós temos a dupla. Tá? Então, você pode fazer na estrutural condensada, está aqui do lado. Tá? Repara para você ver que no primeiro carbono a gente chamou os 2 hidrogênios para juntinho, no carbono 2 chamou aquele hidrogênio para colar aqui, e assim sucessivamente. Tá? Então, você pode fazer por uma ou por outra. Letra C, X3N. Então, se começou com o prefixo X, é porque são 6 carbonos. Tá? E os 6 carbonos, no carbono 3, ele tem uma dupla, 3N. Então, se eu chamar esse de 1, esse é o 2 e esse aqui é o 3. Então, a dupla não pode estar aqui entre o 2 e o 3. Ela está entre o 3 e o 4. Por quê? Se tiver entre o 2 e o 3, o número que deveria estar lá era o 2, que é sempre o menor. Então, para o 3 ter ido no nome, é porque a dupla está entre o 3 e o 4. Tá? Então, tá aí carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 e 6. Existe uma dupla aqui entre o 3 e o 4. E o número que vai no nome é o número 3. Beleza? Como ele termina com O, sufixo para hidrocarboneto, eu tenho que preencher de hidrogênio. 3 hidrogênios aqui, 2 aqui, 1 nesse, 1 no carbono 4, 2 aqui e 3 aqui. Fechou. Você também poderia ter feito assim pela estrutural condensada, se você preferir. Tranquilo? Questão número 3, tá aqui. Deu o nome dos alcenos. Então, já contou que é um alceno. Se é um alceno, ele tem dupla ligação. Ele é um hidrocarboneto insaturado. Tá? Vamos lá. Então, aqui eu tenho na letra A um hidrocarboneto de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se ele tem 5 carbonos, eu começo com o meu prefixo pente.
Agora vem o infixo, eu tenho que analisar. Olha aqui, as ligações entre carbonos. É simples, só que olha aqui tem uma dupla. Tá? As outras são simples, mas não importa. Se tem uma ligação entre carbonos que não é simples, esse hidrocarboneto é insaturado e o infixo, o intermediário no nome, ele tem que mudar. Então eu tenho que usar o "en", porque o "en" vai simbolizar, tá? O infixo "en" simboliza a presença da dupla. Só que eu tenho que localizar, né, a posição dessa dupla. Se esse aqui é meu carbono 1, esse é meu carbono 2 e esse é meu carbono 3, tá? Eu começo a enumerar da extremidade mais próxima à minha insaturação. Estou vendo que esse carbono, essa extremidade, está mais próxima. Então não chamarei esse de 1 e esse de 2, tá? Vou chamar esse. Pronto. A dupla ficou entre o 2 e o 3 e o número que vai no nome é o número 2. Então, pente mais o "en", referindo à dupla, e a sua posição, que é o carbono 2. Como ele é um hidrocarboneto, tem que terminar em O. Pente mais 2-en mais O, pente 2-eno. Letrinha B, X. Então, olha aqui. Na letrinha B, ele tem aqui dentro ele tem 3 carbonos. Então, olha, ele tem um carbono aqui. Aqui ele tem 3, porque são 3 CH2 encarreirados, como se fosse um trem, né? São 3 vagões de CH2. Aqui tem o 3, aqui eu tenho mais um e mais um. Então, eu tenho 1 com 3 dá 4, com mais um dá 6. Eu tenho 6 carbonos, uma cadeia carbônica de 6, então é o X. Aqui, ó, nesse local aqui, está escondido a minha dupla, tá? Então, existe aqui a presença da dupla. Então, nesse caso, eu não vou chamar esse carbono aqui de 1. Eu vou chamar esse lado aqui de 1, essa extremidade. Por quê? Porque a extremidade já está mais próxima à dupla. Então, esse é meu carbono 1, esse é meu carbono 2, 3, 4, até o 6. Esse aqui seria o sexto, tá? O terceiro, quarto e quinto está aqui dentro, ó. Então, aqui estaria o terceiro, o quarto está ali dentro e o 5, porque eu tenho 3 carbonos aqui dentro desse parêntese, tá? Então, a minha dupla está localizada entre o carbono 1 e o carbono 2, tá? Então, entre o carbono 1 e o carbono 2, eu vou colocar o "en", que marca no nome a presença da dupla, e vou colocar o número 1, tá? Entre 1 e 2 vai o número 1. Então, o número 1, dizendo a posição dessa dupla, hidrocarboneto, o nome é X1-eno. Fechou. Letrinha C, forma de bastão. Eu tenho 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 carbonos, o prefixo é "ept". Eu já coloquei a numeração correta, né? Já serve até para mim dizer carbono 1, 2 e 3, porque essa extremidade que está mais próxima a essa insaturação. Então, a dupla está entre o 3 e o 4, eu vou usar o número 3, tá? Número 3, para localizar essa dupla. Então, eu vou colocar o "en", que significa dupla, e a posição 3, mais a letrinha O, porque é uma função orgânica hidrocarboneto. Então, o nome é EPT3N. Então tá aí o nome das 3 moléculas de hidrocarboneto pertencente à classe dos alcenos, tranquilo? Escreva a forma estrutural dos seguintes alcinos ou alquinos. Vamos lá, pente 1-eno, então tem que colocar 5 carbonos, primeiramente, começando pelo prefixo, né? Pente, 5 carbonos, tá aqui 1, 2, 3, 4, 5. Agora ele tem o intermediário, diz que no carbono 1 eu tenho o "in". "In" significa tripla ligação, então eu vou ter que colocar uma tripla aí, tá? E o carbono 1 você pode escolher essa ponta ou essa de cá, beleza? Então tá aqui carbono 1, 2, 3, 4 e 5, eu escolhi essa ponta de cá, da esquerda para a direita, tá? Eu estou fazendo nessa sequência, você poderia fazer na sequência contrária. No carbono 1, entre o 1 e o 2, eu tenho que colocar uma tripla, então a tripla tem que aparecer aqui, beleza? E agora, como ele é um hidrocarboneto, eu tenho que preencher de hidrogênio. Então, esse carbono aqui, o número 1, está faltando uma ligação apenas para chegar a 4. Tá? Tá aí o número 1 destaque, é o que vai no nome. Ele tem um hidrogênio, pronto, chegou a 4 ligações. O carbono 2 já está com as 4 ligações estabelecidas, não pode ser colocado hidrogênio nele. Carbono 3 está faltando 2 hidrogênios, então está aqui. O carbono 4 está faltando 2 e o carbono 5 está faltando 3 ligações, que são 3 hidrogênios. Fechou? E aí você poderia fazer a
estrutural condensada dessa forma de cá, tá? Letra B, pente 2N. Então é praticamente a mesma molécula, mas essa dupla que está entre o 1 e o 2, ela vai passar para cá. E isso altera a molécula, tá? Vão ser moléculas diferentes, beleza? Então é sim necessário sempre colocar um número no nome, entre as letras, localizando essa tripla ligação. Então tá aqui 5 carbonos enfileirados, né? 1, 2, 3, 4, 5. Como no nome está aí, né? Pente, começou com pente, desculpe, 5 carbonos. O intermediário, 2, então ele tá entre o 2 e o 3. Tem que ter uma tripla aqui, a gente vai colocar, porque aí é o número 2 que vai no nome. Então tá aí o 2 em destaque. E agora é só preencher de hidrogênio. Carbono 1 precisa de 3 hidrogênios. O carbono 2 não precisa de nenhum. O 3 também não precisa de nenhum. Tá? Todos os dois carbonos estão com 4 ligações realizadas. Então, o 4 eu preciso de 2 hidrogênios e o 5 precisa de 3. Tá? Então, fechou aqui a estrutura. Você poderia ter feito ela dessa forma aqui também. Tranquilo? Letrinha C. Agora eu tenho uma cadeia carbônica de 6, porque é X, então são 6 carbonos enfileirados. Tá? Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. O intermediário diz que no carbono 3 eu tenho uma tripla, né? O IN é tripla, então no carbono 3 está aqui. Para que o 3 vá no nome, essa tripla tem que estar entre o carbono 3 e o carbono 4. Então aqui tem que ter uma tripla, tá aí. E aí vai o número 3 no nome, tá? Que é o menor dos dois. Pronto, coloquei 6 carbonos, já localizei a minha tripla no carbono 3 e agora só preencher de hidrogênio. Vai 3 hidrogênios no primeiro carbono, 2 no segundo, nenhum no terceiro, nenhum no quarto, 2 aqui no quinto e 3 aqui no sexto, ok? Forma estrutural condensada para quem gosta, né, de simplificar um pouco a vida. Tranquilo? Questão número 5, deu o nome dos alcinos. Os alcinos, o nome entrega, né? Ligação tripla, tranquilo. Então nós vamos pegar a estrutura e fazer o nome. Então essa lista ela é bem exaustiva, mas ela é necessária para que você aprenda, né, a nomenclatura das substâncias orgânicas, que depende basicamente da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Nas outras funções, nós teremos menos exercícios, tá? Dá para a gente reduzir bastante as listas, deixar listas pequenas, porque você já teve uma boa base na função de hidrocarbonetos. Tranquilo. Questão número 5, então vou dar o nome. Conta carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então começa com X. Eu estou verificando aqui a presença da tripla ligação. Essa extremidade está mais perto dela, então aqui está o meu carbono 1, aqui é o meu 2 e vai embora. Então a tripla ligação está entre 1 e o 2 e o número que vai no nome é o número 1. Então X tem o IN intermediário, que é o IN, que significa tripla, na posição 1, mais o Ozinho, porque ele é um hidrocarboneto, formando então o nome X1-ino. B, opa, já até coloquei aqui, vamos contar aqui devagar, eu tenho um carbono aqui, aqui dentro eu tenho 6, então ó, é um carbono aqui, tem 6 carbonos aqui dentro, então 1 com 6 dá 7, com mais um 8, 9, 10. Aqui deu 10 carbonos, prefixo para 10 é DEC. Localizei aqui facilmente a presença da tripla ligação. Essa extremidade que está muito próxima dela, então esse é meu carbono 1 e esse é meu carbono 2. 3 aí vai embora. Como a tripla está entre o 2 e o 3, eu vou utilizar o menor deles, que é o 2, para colocar no nome. Tá? Então eu tenho que colocar o intermediário, que é o IN, mais a posição dele, que é o carbono 2, mais a letrinha O, porque é um hidrocarboneto, formando então o nome DEC, 2-ino. Tá? Letrinha C, forma de bastão. Aqui parece que a tripla ligação está no meio da cadeia, então tanto faz você chamar esse carbono de 1 como esse daqui. Tanto faz as pontas. Esse será 1, 2, 3, 4, 5. Vai embora, eu não estou completando para a gente poder deixar o vídeo um pouco menor. Beleza, então 5, vamos completar. 6, 7 e 8. Tá? Preciso saber quantos carbonos tem. 8, oct, tranquilo. Agora, a tripla ligação é o IN. Eu vou adicionar o intermediário. Posição, carbono 4, 4-IN. Hidrocarboneto, terminado em O, oct, 4-IN. Tranquilo, finalizamos, ok. Exercício número 6.
na molécula de propino, qual o número de ligações do tipo sigma e tipo π. Então, propino, 3 carbonos, ele tem uma tripla ligação in. Então, vamos colocar uma tripla, tanto faz aqui. Eu escolhi essa extremidade comum, então aqui está a minha tripla ligação. E o resto eu preencho de hidrogênio. Beleza, cada carbono aí completou a sua tetravalência. Agora, quantas ligações sigma? Vamos contar. Essa aqui é uma ligação sigma. Nessa tripla ligação, só uma é sigma, as outras duas é π. Essa aqui ela é sigma, sigma, sigma e sigma. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 ligações covalentes do tipo sigma. E é aqui na ligação tripla, né, aqui nesse meio, um é sigma e as outras duas serão π. Então, eu só tenho duas ligações π, correto? Então, a resposta está aqui, 6 ligações sigma, 2 ligações do tipo π. Questão número 7. Esqueci de colocar o efeito aqui para esconder a resposta, mas não tem problema. Bola para frente. A molécula é o buta 1,3-diino. Tá? Então, ele quer o número de hidrogênio, ligações sigma e ligações π. But são 4 carbonos, tá aí os 4. Ele diz aqui no meio que no carbono 1 e no carbono 3 existe duas triplas. Opa, tinha que circular aqui o in, né? 1,3 de in. Então, se esse é 1, 2, 3 e 4, entre 1 e o 2 tem que haver uma tripla. Aqui tem que ter uma tripla para ter ido 1 no nome, tá aí. E entre o 3 e o 4 tem que ter outra tripla para ter ido 3 lá no nome. Então tá aí. Tá? Entre o 3 e o 4 tem uma tripla. Fechou. Agora eu preencho então de hidrogênio. Esse carbono número 1 está faltando uma ligação, o 2 está completo, o 3 completo e o 4 está faltando uma. Fechou. Quantas ligações sigma? Essa aqui é sigma. Da tripla eu tenho uma sigma e as outras duas é π. Já vou colocar direto. Essa aqui é a ligação sigma. Aqui eu tenho uma sigma e duas π. A ligação tripla é 3 ligações com o mesmo átomo, onde uma é do tipo π, uma do tipo sigma e duas do tipo π. E essa aqui é do tipo sigma. Então, nós temos uma sigma, duas, 3, 4, 5. 5 do tipo sigma. Aqui eu tenho uma, duas π e mais duas π. Então, eu tenho 4 ligações do tipo π. Tá aí a resposta. Quantos átomos de hidrogênio? 2 átomos de hidrogênio. Número 8. Dos hidrocarbonetos abaixo, quem é o alcano, alceno e alcino? Então, os alcanos, está aqui, eles têm a fórmula geral CnH2n mais 2. Então, o número de hidrogênio é o dobro do de carbono mais 2. Eu encontro isso aqui, ó, na sentença número 3. Todos os meus hidrocarbonetos, o número de hidrogênio é o dobro de carbono mais 2. Olha aqui. 6 é o dobro de 2 mais 2. 14 é o dobro de 6 mais 2. E 32 é o dobro de 15 mais 2. Então tá aqui, esses aqui são os meus alcanos. Os alcenos, eles têm o número de hidrogênio simplesmente o dobro de carbono. Você encontra isso aqui, ó, na sentença número 2, aonde você verifica que o número de hidrogênio é sempre o dobro de carbono. 6 é o dobro de 3, 16 o dobro de 8 e 60 o dobro de 30. Então, aqui está os meus alcenos, beleza? Então, finalizou aqui com os meus alcinos. Os que estão na sentença número 1, eles são os alcinos, classe de hidrocarboneto composto por uma ligação tripla. Tá? Aqui está faltando, mas a fórmula é 2N menos 2. A gente corrige aqui. Tá? Então, essa é a fórmula dos alcinos. O número de hidrogênio em relação ao carbono é o dobro do de carbono menos 2. Então, olha aqui. Os meus alcinos tá aqui embaixo, aqui em cima, perdão. Olha o número de hidrogênio, 6. É o dobro de 4 menos 2. 2 vezes 4 dá 8, menos 2 dá 6. 12 é o dobro de 7 menos 2. E 38 é o dobro de 20 menos 2. Fechou aí. Tranquilo? Número 9. Aqui tem os alcadienos, di de 2 e en de dupla, tá? Ou simplesmente dienos, tá? Letra A, B e C, todos eles começam com pente.
ou penta, por causa de que os números vão separar duas consoantes, por isso que a gente adicionou esse Azinho, ele não interfere praticamente em nada. São 5 carbonos, então 5 carbonos em sequência. Aqui o meu intermediário diz que no carbono 1 e no 2 existe duplas ligações. Então, o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Entre o 1 e o 2 tem que haver uma dupla para o número 1 ir lá. Então, está aqui. E tem que ter um entre o 2 e o 3 para o 2 estar lá no nome. Somente só se tiver uma dupla aqui, tá? Então, tem uma dupla aí. Fechou. Então, já localizei os 5 carbonos, já coloquei as duas duplas no lugar. Agora é só preencher de hidrogênio. Aqui, esse primeiro carbono falta 2, esse nenhum, o 3 falta 1, o 4 falta 2 e o 5 falta 3 hidrogênios, beleza? Letra B também é um penta, 5 carbonos, tá aí os 5 enumerados. 1 e 3, então para ser 1 e 3 é porque no 1 tem uma dupla, para o 3 ter ido é porque entre o 3 e o 4 tem uma dupla também. Então tem uma dupla aqui e tem uma dupla cá, tá? Beleza? E agora é só preencher de hidrogênio, beleza? 1,3, então tá aqui 1 e 3 as posições dessas duplas. Eu preencho de hidrogênio, esse carbono chegou a 4, esse tem 3, vai para 4, foi para 4, foi para 4. Esse falta 3, também foi para 4 ligações. E aí tem a fórmula estrutural condensada para quem gosta, tá? Estou deixando aqui marcada a posição das duplas, tá? Letra A, 1 e 2, letra B, 1 e 3, tá aqui. Letra C, penta também são 5 carbonos, agora na posição 1 e 4. Então, se esse aqui é o número 1 e esse é o 2, então tem que ter uma dupla entre 1 e o 2 e vai ao número 1. Então, tá aí, vai o número 1. Para ter ido o número 4 é porque tem uma dupla entre o 4 e o 5, de modo que o número 4 que vai para o nome. Beleza, 5 carbonos, as duas duplas no lugar, agora é só preencher de hidrogênio. Aqui eu preciso de 2, no carbono 2 preciso de 1 hidrogênio. Aqui eu preciso de 2, aqui eu preciso de 1 e aqui eu preciso de 2. E a fórmula estrutural condensada. Tranquilo? Número 10. Dê o nome dos alcadienos representados por suas fórmulas. Então, tenho aqui as fórmulas. Vamos dar, então, o nome a eles, tá? Então, no primeiro aqui, eu tenho um carbono, 2, 3. Aqui eu tenho 4 carbonos condensados. Então, o quarto, quinto, sexto e sétimo está aqui. E o oitavo. Então, são 8 carbonos. Se são 8 carbonos... Ah, tá. Antes eu vou fazer que a estrutural plana para vocês. Olha, primeiro carbono, tá lá, ele tem... Tá aqui, ó, 2 hidrogênios e segue com a dupla. Aqui, ó, ele tem um carbono que segue com a dupla. Tá aí. Depois o carbono 3. É um carbono que está ligado a um hidrogênio. Ele segue com uma simples, fez suas 4 ligações. E agora vem a sequência dos 4 CH2. 1, 2, 3 e 4 CH2. E finalizando aqui no CH3. Tá aí o CH3. Beleza. Então eu acabei reescrevendo aqui só para poder chamar a atenção que se você tiver na dúvida, faça a estrutural para você ter certeza quantos carbonos tem. Agora dá para você contar tranquilamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. As duplas estão aqui, ó, entre 1 e o 2, vai o número 1. Entre o 2 e o 3, vai o número 2 no nome. Então, vamos montar o nome. 8 carbonos é oct. Ele tem duplas, então eu tenho que colocar em para dupla. Como são duas, tem que colocar o de em. E a posição deles, que é 1,2. Então, eu vou colocar aqui 1,2 de em. Como é um hidrocarboneto, termina com O. Adicionei o Azinho aqui para ficar melhor. Octa 1,2 de eno. Aí o PAC recomenda essa frescura aqui. Beleza. Letrinha B. Vamos contar aqui os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu também vou fazer essa molécula aqui embaixo, tá? Essa aqui que tem necessidade, porque a fórmula estrutural você pode não estar ligado onde está a localização das duplas. Então vamos fazer aqui, ó. Primeiro carbono é um CH3. Aliás, vamos ligar os 8 carbonos primeiro. Fica mais fácil assim. Então tá aqui. 8 carbonos ligados.
Agora, vamos colocar aqui, o primeiro carbono é um CH3, então carbono 1, aqui na letrinha B, de preto no exercício, e aqui de vermelho. Vamos acompanhar. Primeiro carbono tem 3 hidrogênios, está aí. Tranquilo, já tem 4 ligações. O carbono 2 aqui diz que só tem um hidrogênio. Ó, o carbono 2 aqui só tem um hidrogênio, vou colocar um hidrogênio, tá aí. Só que se eu deixar ele assim, ele vai ligar o próximo carbono e vai ficar só com 3 ligações. Então significa que existe uma dupla aqui, tá? Para ele chegar à sua tetravalência. Não posso adicionar hidrogênio porque aqui não tem 2 hidrogênios, só tem um. Tá? Então eu coloco a dupla aqui. Fechou. Carbono 2 tem 4 ligações. O 3 já está com 3 ligações, 2 para trás e uma para frente. Então repare, carbono 3 aqui, ó, no exercício, ele tem um hidrogênio. Vou adicionar um hidrogênio aí, completou 4 ligações. O carbono 4 já é um carbono que tem 2 hidrogênios, então um para cima, outro para baixo, tranquilo. O carbono 5, idem, tem 2 hidrogênios. Aliás, o carbono 5, perdão, o carbono 5 está aqui no exercício, ele só tem um hidrogênio só, então vou colocar um hidrogênio. Se eu deixar ele assim, ele fica com 3. Então, significa que existe uma dupla entre o 5 e o 6. Vou colocar, pronto, agora ele completou 4 ligações. O carbono 6, aqui ele só tem um hidrogênio. Então, tá aqui, um hidrogênio. O carbono 7 são 2 e o carbono 8 são 3 hidrogênios. Fechou. Então, agora, com a fórmula estrutural plana dessa letra B feita, fica bem claro aonde está a posição das minhas duplas. Está entre o 2 e o 3, aqui dupla aqui, vai o número 2 para o nome. E entre o 5 e o 6, então vai o número 5 para o nome. Como que fica? São 8 carbonos oct. Quais são as posições da dupla? 2 e 5. Então 2,5. O intermediário para a dupla E, então fica 2,5 de E. Consoantes sendo separadas, eu tenho a necessidade de adição da letrinha A, octa, 2,5 de E, no, porque é um hidrocarboneto. Beleza, letrinha C, eu não fiz a fórmula estrutural plana dela, não. Aqui eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tanto faz numerada da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tá? Eu vou pegar aqui, ó, carbono 1, eu estou vendo que a dupla está aqui, ó, entre o 2 e o 3, então vai o número menor. Entre o 4 e o 5 vai o 4, beleza? Então, qual é o nome? Se ele tem 6 carbonos, tem que começar com X. Ele tem no carbono 2 e no carbono 4 duplas, então 2,4 de N. Di de 2 e N de dupla. E aí eu adiciono a letrinha A aqui. E é um hidrocarboneto. Fechou. Número 11, VOF. Primeira sentença. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Perfeito. Eu já vi uma questão dessa cair no vestibular, onde foi colocado assim: hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e oxigênio. As pessoas liam o oxigênio como se fosse hidrogênio e marcavam verdadeiro. E aí eles erravam. Então, a resposta é V, de verdadeiro. Segundo, são chamados de alcenos. Alcenos são hidrocarbonetos com dupla, somente hidrocarbonetos insaturados. Até aqui estava certo. E aí ele fala de cadeia linear. Ele está excluindo os de cadeia ramificada. E não pode, está errado isso. Porque um hidrocarboneto ramificado, mas que tem uma dupla, ele é um alceno. Então tá falso, tá? Aqui é falso. Então tá aí a justificativa, tá? São chamados de alcenos somente hidrocarbonetos que possuem uma ligação covalente dupla, independente de serem ou não ramificados. Beleza. Cicloalcano. Ciclo, então aqui a palavra ciclo diz que é fechado, alcano é porque é saturado. Então, cadeia fechada, mas só ligações simples. São hidrocarbonetos alifáticos. Alifático significa não aromáticos, está certo. Saturados, perfeito, de forma geral, CnH2n. Correto, tá? Os cicloalcanos têm fórmula geral igual aos alcenos, tá? Alcenos, tá? E cicloalcanos têm a mesma fórmula geral, tá? Desculpa aí a letra, mas eu estou usando o mouse para poder escrever. Então, é verdadeiro, tá? E a última que é falsa. Essa questão que é malandra, tá? São hidrocarbonetos aromáticos. Primeiro, são hidrocarbonetos. Para ser hidrocarbonetos, tem que ser feito somente de carbono e hidrogênio.
E aromático significa que tem que ter a presença do benzeno. Essa questão é uma questão de vestibular e eu modifiquei ela. Tinha os desenhos do bromobenzeno, do paranitrotolueno e do naftaleno. Tanto um quanto o outro, esses três, eles têm de fato o benzeno na Constituição. Pelo desenho fica claro e isso chama demais o aluno a marcar isso como verdade. Mas ela é falsa. Por quê? Esse aqui, o naftaleno, de fato, só tem carbono e hidrogênio. O paranitrotolueno, ele tem nitrogênio na sua constituição, não sendo hidrocarboneto. O bromobenzeno, ele tem bromo na constituição, então não é só carbono e hidrogênio. Embora tenha o benzeno, seja um composto aromático, mas ele não é um hidrocarboneto aromático, tá? Então, esses dois não são hidrocarbonetos, por quê? Porque eles simplesmente quebram a definição, que é ser feito só de carbono e hidrogênio. Então, tá falso aí, tá? Então, o último número 12. O hidrocarboneto de massa 84 é quem? Primeiro, exercício de vestibular a gente faz assim, fácil. Se é hidrocarboneto, mais uma vez, só pode ser feito de carbono e hidrogênio. Então, a letra A tá errada, nem vou analisar. Letra C também não analise, letra E também não. Porque na letra A eu tenho o oxigênio, fazendo com que essa molécula não seja hidrocarboneto. Aqui também tem o oxigênio e aqui tem o nitrogênio. Então, a letra B e a letra D têm somente carbono e hidrogênio e elas merecem atenção. A letra B, eu tenho 4 carbonos. Então, vamos lá. 12 é a massa de cada carbono e eu tenho 4. 4 vezes 12 dá 48. Com mais 8, aqui vai dar 56. A massa desse aqui é 56. Ele disse que tem que dar 84. Então, mesmo ele sendo carboneto, não é resposta. Então, é esse daqui. Fazendo o tira-teima, olha só. A massa do carbono é 12, isso lá na tabela periódica, tá? E foi dado aqui também no enunciado, ó, 12U. São 6 carbonos, tá aqui ó, na fórmula, 6. Então, 6 vezes 12, 2 vezes 6, dá 2, vai 1. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. 72. Com mais 12, porque cada hidrogênio tem massa 1, então fica 72 mais 12, aqui vai chegar a 84. Então, aqui está dando 84 a massa desse hidrocarboneto aqui. Tá? Aí você pode até me perguntar, professor, essa molécula da letra D é um alceno? Ela pode ser um alceno, sim. Por que ela pode ser um alceno? Porque a fórmula do alceno é o dobro de hidrogênio, o número de hidrogênio é o dobro de carbono. Só que também pode ser cicloalcano. O cicloalcano tem a mesma fórmula geral dos alcenos, tá? Então, eu não consigo, pela fórmula molecular, bater o martelo se a molécula é um alceno ou se é um cicloalcano. Aí eu precisaria que fizesse a fórmula estrutural para mim, né? Estrutural ou forma de bastão, onde traz mais informações, tá? Eu havia colocado aqui algumas coisas, né? Para ser hidrogênio só se tiver carbono e hidrogênio. Todas as alternativas contêm na fórmula átomos que não é C hidrogênio, tem que ser eliminadas. Só B e D hidrocarboneto e a resposta letra D, porque a massa dele dá exatamente aqui no enunciado pede. Tranquilo? Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.